participar do nosso programa ao vídeo. Então, É uma satisfação enorme. E Murilão, primeiramente, gostaria que tu te apresentasse, né? Porque muita gente te acompanha no teu canal, ali no 3D Geek Show. Eu sou um inscrito lá, sempre estou acompanhando. Né? Depois eu quero fazer um comentário de um programa que é o meu favorito. Gostaria que te apresentasse para o pessoal, aonde que tu mora, qual o teu nome completo, porque é muito, Murilo. Não, eu sou o Murilo, fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho com isso. E eu passo a beleza, bola vamos para lá, ti. vamos lá. Bom, eu me chamo Murilo Lafranchi e eu moro, ao contrário do que todo mundo pensa, eu moro no interior de São Paulo, né? Eu puxo um pouquinho o R, eu falo porta, porteira, né? Bem no interior aqui mesmo. E eu sou formado em engenharia da computação, trabalhei quase que minha vida inteira com desenvolvimento de programas, né? Era programador, né? Garoto de programa. E Murilo, E, só te interrompendo bem rapidinho. claro. Ah, tu é formado, tens todo esse conhecimento, né? E da onde que veio essa tua ideia do mundo 3D? Então, na verdade, né, o 3D Geek Show, ele não foi o meu primeiro canal no YouTube. Na verdade, ele foi o meu terceiro canal. E o que acontece é que eu sempre fui muito aficionado por câmeras. Desde pequeno eu tava com uma câmera na mão e eu era aquela pessoa na família que sempre filmava todas as ocasiões, sabe? Eu era zoado por todos. Ah, olha lá, já vem ele querendo filmar. Mas hoje em dia todo mundo me agradece porque era sempre eu que tava querendo filmar tudo. E eu gostava muito de fazer filmes, efeitos especiais e tal. E aí eu tinha um canal, antes do 3D Geek Show, que era um canal onde eu postava mini efeitos assim especiais de séries que eu via na TV. Então tinha uma série muito famosa chamada Heroes, né? Para quem é do Sim, mundo sim. mais nerd aí conhece o Heroes. E eu postava os efeitinhos lá e que eu fazia na minha casa. E isso assim, a gente tá falando, sei lá, mais de 10 anos atrás, numa época que nem falava em youtuber ainda, não existia Uhum. essa palavra youtuber, né? E eu já tinha um canal o Orkut ainda tava em alta, para você ter uma ideia. Revelando a idade aqui agora, hein? E o Orkut estava em alta ainda, e eu comecei a postar os vídeos e começou a ter uma certa, assim, aceitação da Integração, né? galera. E aí eu falei, poxa, que bacana, né? E só que aí eu me formei, porque eu estava na faculdade, eu me formei, aí eu fui para outra cidade, uma cidade aqui do lado, Ribeirão Preto, né? Que eu sou de Jaboticabal aqui, não sei se eu falei já. E aí eu fui para uma cidade aqui do lado, Ribeirão Preto, para estudar e tal, e eu acabei abandonando esse canal. E aí, nesse meio tempo, eu sempre fui muito aficionado por coisas geeks e coisas nerds, só que como um bom colecionador, eu nunca tinha dinheiro para comprar as coisas, né? Eram tudo muito É o caro as tal coisas, problema né? de Sempre todos, foi, né? né? E aí eu tive o contato com uma técnica chamada de pepacura, cara. Isso assim, eu vou sempre contar essa história porque é muito engraçada. Você conhece essa técnica ou não? Não, Pepacura? não, não. Cara, é Me- um negócio surreal. Eu convido depois todo mundo que estiver ouvindo aí a pesquisar no Google Pepacura com K. Cara, é uma técnica meio baseada em origami, no qual as pessoas fazem objetos tridimensionais com papel, papel mesmo. E aí Ó, depois eles passam resina, massa, né? E aí viram um objeto tridimensional. Então tinha gente fazendo capacete. Tem muitos anos antes da impressão 3D, o pessoal fazia capacetes aí dos otakus, né? Dos Power Rangers, dos Changeman, do Jasper, faziam com essa técnica chamada Pepacura. E a gente está falando aí de uns 4, 6 anos atrás, mais ou menos, aí, eu não lembro quanto tempo mais ou menos, que teve o filme do Homem de Ferro, né? E o pessoal faz tempo. começou a fazer, então, o capacete do Homem de Ferro usando essa técnica. E eu falei, meu, eu preciso fazer um capacete do Homem de Ferro. Eu cheguei aí na Calunga, fui lá, comprei uma impressora HP, daquelas de papel, comprei os papéis, tudo. Falei, eu vou fazer um capacete do Homem de Ferro usando essa técnica. E, cara, é demorado pra caramba, porque imagina, você tem que imprimir sei lá quantas folhas de papel, recortar uma a uma, colar exatamente no lugar onde deve ser colado. Então, nossa, eu demorei 3, 4 meses para fazer só a parte frontal assim do capacete, né? E nesse meio tempo meu filho nasceu, cara. E aí eu meio que dei uma abandonada no projeto, porque criança pequena não, Mas não na dá, né? parte do Papercraft, tu nunca chegou a. Tirando esse Pepacura aí, né?
Mas na parte de papercraft tu nunca tentou se aventurar? Não, era só hobby mesmo. Eu fazia porque eu gostava e eu queria, né? E depois desse E teu canalzinho do Hero aí, com esses teus efeitos, né? A tua ida para Ribeirão Preto. E quanto tempo levou para tu bolar a tua ideia de entrar no mundo 3D, lógico, e criar aham. o canal 3D Geek Show, que é um sucesso, né, Murilo? Então, aí foi essa que na verdade é a história engraçada, porque eu entrei nessa Peppa Cura aí, nessa técnica, para fazer o capacete do Homem de Ferro, acabei desistindo no meio do caminho. Foi onde eu tive o contato com uma matéria, eu acho que foi no Tecmundo, nem sei, na época, onde tinha um cara com uma foto com um capacete do Homem de Ferro falando que ele tinha feito em 2, 3 dias. E assim, eu tava já com 3, 4 meses e eu não tinha conseguido. E eu falei, que é isso? Que esse cara fez? Que máquina é essa, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar em impressão 3D. E aí eu comecei a pesquisar e imediatamente me apaixonei e falei, eu preciso ter uma máquina dessa. Aí juntei toda a grana que eu tinha, restituição e lá vai pedra e não sei o que, vendi coisa, falei, vou comprar minha impressora 3D. E aí comprei. E comprei a minha primeira impressora 3D. Só que, cara, é isso, né? A gente tá falando de, sei lá, 4, eu não sei exatamente quanto tempo, mas 4, 5 anos atrás, parece pouco, mas as pessoas não se dão conta que há 4, 5 anos atrás simplesmente não existia informação sobre impressão 3D na internet. Parece surreal a gente pensar isso hoje, né? Mas a Porque própria hoje evolução da impressão 3D, como nós estávamos falando no programa anterior, a resina. Uhum, Cara, 4 anos de impressão 3D, a evolução que as impressoras, sim, que os materiais, os softwares também, sim, eles deram um salto assim gigantesco, que às vezes, não é o caso do Barreto, que o Barreto tem um raciocínio meio lento, mas a pessoa não consegue acompanhar. sim, sim. Uma matéria tua que eu vi num programa teu, até eu comentei contigo semana passada, aquela impressora, acho que era 2x2, que era com gel lá, que tu foi visitar o pessoal. Aham, sim, a Ah, Massivity, né? A Massivity aquilo ali é um 1800. monstro, cara. É o monstro, cara. É isso, as pessoas não se dão conta do quão privilegiadas elas são hoje em dia de ter essa quantidade de informação disponível, porque na época que eu tava começando, cara, eu perdi as contas de quantas noites eu ficava desmontando a impressora, porque tava entupindo e eu não tava entendendo, a peça descolava da mesa e eu não sabia por quê, sabe? E se você não tinha para quem perguntar, simplesmente você não tinha, porque não existia nenhum grupo de WhatsApp, não existia Facebook, cara, não tinha nada. Mas tu não E passou aí, pelo programa do Marcelo Vigolo, né? Que a mulher dele quis chutar ele pra fora de casa. não, Gastou uma moto não, pra comprar isso aí e não não. consegue imprimir um dado. Quando eu casei, eu deixei muito bem claro que eu era um geek, assim, e um nerd pra minha esposa, então tá tudo certo. Ela casou Ai, sabendo, não pode reclamar e nem devolver. então tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu tava conversando sobre os problemas, né? Eu tava cansado, com olheira e tal, né? Que eu tinha dormido até tarde no dia anterior. Eu tava na empresa e um amigo meu falou assim, cara, por que você não faz um canal no YouTube contando os problemas que você está tendo? Porque se você não tem aonde consultar, então seja você essa pessoa, você vai começar a disseminar esse conhecimento. E foi aonde me deu aquele clique, né? Eu falei, caraca, é verdade, não tem ninguém falando disso. E aí eu juntei o útil ao agradável. Eu falei, poxa, eu gosto muito de fazer vídeo. Eu já fazia aqueles efeitos especiais meio malucos. Eu falei, então tá, eu vou fazer um canal. Só que aí eu comecei a pensar na ideia, porque eu não queria fazer simplesmente um canal de informação, porque, cara, canal que tem informação muito maçante, de forma muito massiva, assim, é chato, né? Eu não sei você, mas eu não consigo assistir. Tipo, não me prende tanto a atenção, sabe? Tem uma hora que começa a ficar chato, você dispersa. E aí eu falei, poxa, eu vou então tentar dar uma pegada de humor, né? Então aí veio o nome, que é o 3D, onde eu falo de impressão 3D, o geek, porque eu falo do mundo nerd, o mundo geek, Sim. e o show, que é a parte da bagunça, que é a parte da palhaçada, que aí eu criei essa questão de ter uma abertura diferente
todo sábado eu fazia uma abertura diferente pro episódio e meio que virou, tipo, os Simpsons, assim. Tipo, todo mundo ficava esperando para ver a abertura diferente que eu ia fazer. E eu fiquei fazendo isso durante 2, 3 anos, assim, todos os sábados. Chegou num ponto que as aberturas estavam mais difíceis do que o próprio episódio que eu tinha que fazer. Exato, Ô, né? Murilão, eu vou te pedir um favor, que senão tem um colega meu que vai ter um infarto. Ele começou no mundo 3D devido ao teu programa, a tua pessoa, é o Carlos. Que legal. É um colega nosso aí do mundo 3D. Ele assim, cara, pede pro Murilo me mandar um beijo, eu não quero nem abraço. Eu assim, então eu vou pedir pro Murilão mandar ao vivo lá. Carlos, um beijo, meu querido. Que Puta prazer merda, que você hoje começou ele aí não através do meu dorme. canal. Obrigado pela audiência, viu? Um grande abraço e um beijo. Um beijo, né? Ele pediu um beijo, então vai um Ele beijo. assim, cara, as entradas do programa do Murilo é surreal, cara. Ele tem umas ideias assim que a gente. Assim, ó, 50% é o conteúdo, lógico, mas 50% é a abertura. E ele assim, não, cara, o cara é demais, cara. Eu vou assistir teu programa. Eu assim, não, Carlos, pode deixar que o Murilo é gente boa, ele é acessível, cara. E voltando ao assunto, né, Murilão? É, como é que tu. Tudo bem, tu falou que teus problemas que tu via diariamente com a impressão, problema de entupimento de bico, isso e aquilo, mas tu tinha que buscar algo mais. Aonde é que surgiu essa ideia? Assim, eu tenho que sair dessa bolha. Eu tenho que trazer novidades para os meus seguidores, para os meus amigos do mundo 3D. Aonde é que deu esse estalo e tu falou, é agora? Cara, eu acho que assim, o estalo veio para mim muito cedo, porque com uma semana eu tinha gravado um vídeo. E aí, tipo assim, eu simplesmente liguei a câmera e comecei a falar. Não tinha corte, não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha nada. Eu simplesmente liguei e comecei a falar. Cara, com uma semana, um fabricante de uma impressora me ligou e falou assim: Cara, você vai mostrar a impressora no programa? Eu falei: Vou. Ele falou: Então vamos, eu vou te mandar uma impressora e aí você vai mostrar e não sei o quê. Aí foi aonde me deu o estalo. Eu falei: Caraca, esse negócio tem potencial. Esse negócio tem potencial. Então eu preciso me aperfeiçoar. Então eu sempre coloquei como meta nunca ficar parado, sempre evoluir. Então, se você pegar o meu primeiro episódio que eu morro de vergonha de assistir ele hoje. Eu preciso fazer um vídeo de react dele, porque eu morro de vergonha, né? Eu não tinha timing, eu não tinha luz, eu não tinha microfone, não tinha nada, né? Tá Era igual a tipo 20 gente. quilos mais magro, então tinha o cabelo preto ainda. Então, Oh, assim, faz tempo, né? Tempo do Orkut. faz tempo, cara. E aí eu. Foi aonde me deu esse estalo. Eu falei, caraca, eu preciso continuar. E aí meio que eu me coloquei como uma obrigação de colocar todos os sábados, né, um episódio novo. Independente do que acontecesse, faça chuva, sol, eu tinha que colocar um vídeo novo todos os sábados. E foi muito legal, porque a melhor forma de você aprender é você ensinar. Né? Na real é isso. Então eu fui aprendendo muita coisa durante os programas que eu estava fazendo, porque conforme eu tinha que pesquisar as coisas para poder mostrar, então eu fui aprendendo muita coisa, assim como eu aprendo muita coisa ainda até hoje, né? Eu brinco, eu sempre falo que as pessoas às vezes me chamam de ou referência ou de especialista, e eu falo que não, imagina, eu simplesmente sou um cara que o que eu aprendo, eu compartilho, que eu acho que para ser especialista, cara, você tem que ser assim, tipo, muito maior do que o que as pessoas normalmente chamam de especialista, sabe? Então, enfim, não me considero especialista. Sou um cara que o que eu aprendo, eu compartilho. É isso. Só que tu traz muitas ideias no teu programa, né, Murilo? Vou te dizer um exemplo, um programa que me chamou muita atenção, cara, que eu vi e revi, porque eu sou burro pra caramba. Um que tu ensinou a fazer molde de sabonete, te lembra? Aham. Cara, aquilo Sim. ali é interessante. Eu tentei fazer um Homem de Ferro, acho que saiu o Blob do Pokémon, mas não dá nada. Mas são conteúdos que assim, como é que eu vou fazer tal coisa? Um amigo meu, Jardel, como é que eu faço isso? Assim, cara, vai no canal do Murilo lá, procura que tu vai achar. Porque tudo que a gente passou, tá passando ou vai passar, ele já sentiu na pele, ele fez um Aham. vídeo, né? E se caso ele não fez, com certeza dá um toque, ele vai providenciar para fazer, vai trazer novidade. Sim. A questão da resina, que nós estávamos falando aquele dia no grupo lá, né?
Uhum. que é por causa disso, é o FEP. Então, são coisas que tu traz ali no teu canal para tentar sanar problemas de pessoas que vão passar, que estão passando, ou irá passar um dia, vamos assim dizer. Aham. Eu só queria Sim, fazer um sim. agradecimento aqui ao pessoal que está nos acompanhando na live aí, ó. O Guilherme, o Fernando, o Maurício, o Edu Vertex, o Fábio, a Pier Max Games, toda essa galera que está nos acompanhando aí, se eu esqueci, ó, o Wagner de Oliveira, o Grande Pio, grande pintor, o Mitchell, o Ricardo Souza, Heron, toda essa galerinha, o Anderson também, porque o Anderson ele é meio rebelde, se o cara não falar o nome dele, depois ele roda a baiana. E Um assim, abraço aí, pessoal. Valeu pela presença. e assim, Murilão, saindo do forninho, tem algum projeto vindo aí do Murilo, do 3D Greek Show? O que que tem aí pra nós? Cara, assim, ó, eu tenho vários projetos, né? Infelizmente eu não posso falar todos os que estão rolando aí nos bastidores, mas tem um projeto, assim, que tá no forno, mas assim, eu não diria nem que tá no forno, eu acho que ele já saiu do forno, mas ainda tá quentinho, que é um projeto que eu tô tendo muito carinho, assim, por ele, que é o podcast, né? É o 3D Talk Show. E é uma coisa assim que o pessoal parece que sentia falta. Eu até chamei um amigo meu para estar comigo nesse projeto, né, no podcast, que é uma pessoa que consumia bastante podcast. E ele me falava que não tinha nada assim parecido e tal, que ele gostaria muito de escutar. E aí me veio a ideia. Eu falei, então venha, né? Venha fazer parte comigo aqui. E aí ele faz até esse papel da pessoa que é leiga no assunto, né? Tipo, Sim. ele não manja nada de impressão 3D. E aí é legal, porque aí a gente tem esse bate-papo, né? Como eu já estou há algum tempo, então ele me faz as perguntas e tal, a gente vai conversando, sempre nessa pegada, continuando um pouco a pegada do 3D Geek Show, que é essa pegada de humor, então rola Uhum. umas piadinhas. Então, assim, enfim, tem muita coisa bacana que eu espero que saia do papel, que tá rolando, mas eu não posso ainda comentar muita coisa. Eu acho que Mas a gente já pode esperar que vai ser a curto prazo ou, no caso, para o segundo semestre desse ano 2021? eu acho que é Adianta mais para para o nós. segundo semestre, porque as coisas ainda estão em negociação, sabe? Ainda tem algumas coisas que estão sendo decididas. Então, se for sair do papel mesmo, eu acho que vai ser mais para o segundo projeto, para o segundo semestre, né? Tem um outro projeto também muito legal que eu tô tocando, mas assim, por conta da pandemia, ele deu uma atrasada absurda, assim. Tipo, é um negócio que acho que deve estar uns 2 anos atrasado, assim, só para você ter uma ideia. Mas que é um negócio muito legal, diferentão, assim, que eu acho que as pessoas iam gostar muito, mas que não depende tanto de mim, tá dependendo mais de outras Sim. pessoas. E aí, infelizmente, deu essa atrasada. Eu não sei nem mais se vai ser possível tocar a partir de agora, eu espero que sim, mas enfim, tão aí. Então, Vão pessoal, acompanhando. fiquem ligados aí que segundo semestre de 2021, se não tiver um apocalipse zumbi, né? Porque 2020 e 2021 já começou daquele jeito, né? Se tiver, a gente imprime uma katana e sai matando. A gente larga o Edipo lá, que o Edipo é bem fofinho, daí o zumbi come e a gente foge. Um É abraço, isso aí. Edipo, tá acompanhando a gente aí. Então fica ligado aí no 3D Geek Show aí com o Murilão, que vai ter novidades Só, agora logo só, em frente. só fazendo um adendo, o podcast ele já foi lançado, tá? Então, se alguém quiser acompanhar, ele está disponível tanto no YouTube quanto nas principais plataformas de podcast, Spotify, Olha Deezer, aí. Apple, enfim. Então é só procurar por 3D Talk Show que vai achar lá, tanto no YouTube quanto nos podcasts aí da vida. Então aí, galera, ó, 3D Talk Show, podcast do Murilão aí com a participação. Qual é o nome do teu amigo, Murilo? Fala É o o nome dele Bruno, o aí. Bruno. Bruno, um abraço aí, Bruno. Vamos acompanhar e vamos dar força lá pro Murilão. É Murilão, isso tu aí. que é o homem das novidades, mais do que a gente, né? O que que a gente pode esperar do mundo 3D? Não devido aos problemas que nós estamos passando hoje no dia a dia, mas na questão da evolução que está sendo constante no mundo 3D. Tu tem alguma novidade do que está por vir aí pra gente?
Olha, eu acho que muito em breve a gente vai conhecer novas tecnologias relacionadas com o 3D. Eu digo isso porque, por exemplo, nesse meu tempo aqui mexendo com impressão 3D, você mesmo já comentou no começo do programa a evolução que a impressão de resina teve, né? Correto. Então, por exemplo, quando eu comecei, a gente tinha máquinas em torno de 25 a 50 mil reais. Então, era completamente inviável para pessoas robistas ou pessoas comuns, né? Sim. Vamos colocar assim, comprar impressora de resina. E hoje a gente já está vendo um movimento muito massivo em direção às impressoras de resina e está meio que pau a pau ali com as impressoras de filamento. Eu acho que a de resina ela não vai ter tempo suficiente para dominar o mercado. Eu acho que nesse meio tempo alguma outra tecnologia ainda vai acabar sobressaindo, né? A gente está vendo, por exemplo, uma tendência das impressões 3D não planares. Eu não sei se você já viu esse Não, assunto. não vi. É porque Explica assim, pra gente aí. a impressão 3D que a gente conhece hoje, ela é planar, né? Ou seja, apesar de a gente chamar de impressão 3D, a gente não tem os três eixos mexendo simultaneamente. Na verdade, a gente Correto. tem dois eixos mexendo simultaneamente, que é o Y e o X. E aí, depois que ele faz o perímetro, né, e o preenchimento, ele sobe um degrauzinho no eixo Z. Então, não é simultaneamente nos três eixos. Então, a impressão 3D ela é construída por planos. Você constrói um plano em cima de outro plano. E assim você vai construindo um objeto tridimensional. E uma grande assim tendência que eu estou vendo assim é a impressão 3D não planar, ou seja, o hot end ele vai conseguir se mexer simultaneamente nos três eixos. Ou seja, ele vai dobrar, ele vai virar de ponta cabeça para conseguir imprimir. Então, a gente já tem essa tecnologia hoje, só que ela ainda é muito cara, né? E imagina, com essa impressão 3D que a gente conhece já dá dor de cabeça, imagina, por exemplo, numa impressora que se mexe desse jeito, né, loucona. Então eu acho que talvez não vai dar nem tempo assim da impressão 3D de resina dominar o mercado. Já vai aparecer alguma outra E a que vai. impressora Delta, né, com esse formato aí, te chamou a atenção? Tu acha que é viável para quem quer adquirir uma impressora como uma primeira impressora ou uma segunda impressora como uma opção? A Delta, tu acha que é interessante, Murilo? Com certeza absoluta. Eu já até fiz um review de uma Delta no canal, que eu não sei, a gente pode falar as marcas aqui sem Pode, problemas? pode. É uma FL Sun Q5, eu fiz um review dela, é uma impressora excelente, que inclusive eu até indiquei para quem estava começando, porque a montagem dela é extremamente simples, a impressão dela é maravilhosa, ela é mais rápida do que as impressoras cartesianas comuns. Então, assim, eu acho que o grande problema foi que a impressão 3D ela já surgiu com as impressoras cartesianas. Sim, E aí essas impressoras cartesianas, né, que aí para quem não sabe, só dando uma ilustrada, são aquelas impressoras que a gente tem, por exemplo, o movimento da mesa, né, para frente e para trás, a gente tem o movimento do carro para o lado. Então, essas impressoras, elas ganharam muita popularidade. E as impressoras Delta, que tem a mesa estática e mexe ali o hot end nos três eixos, sim. elas são muito bacanas também, mas não ganharam tanta popularidade quanto as outras impressoras. Então é um pouco mais difícil de você achar material na internet, é um pouco mais difícil de você achar solução para os seus problemas, né? Então acho que tudo isso influencia um pouco. Mas com certeza, sim, elas são excelentes, principalmente para quem está querendo velocidade e volume de impressão na vertical, porque as deltas elas não são grandes, né, em volume de impressão Correto. na horizontal, né? Então é mais na vertical. Então quem precisa imprimir peças grandes assim na vertical e com velocidades mais rápidas, eu super indico a Delta, porque aí é uma excelente opção. Fica a dica aí, Carlos e Edipo, tá? É na vertical que elas imprimem bem. Então Isso. tá. Ô Murilão, só uma pausinha que eu quero fazer um agradecimento pro pessoal da Exim 3D. Como tu falou da impressora, né? Eu 99% das minhas impressoras de filamento são todas da Creality. Né? Eu tenho a Zender 3, 4, 5, a CR10 S500 e tenho duas de resina ali. Então eu queria mandar um abraço, né, lá pro Rafael, Patati, pro Thiago. E fica a dica pro pessoal, quem quiser começar no mundo 3D com a sua primeira impressora, ou já tem, ou pensa em adquirir uma segunda, terceira, quarta, quinta, né? Que tem muita gente aí que tem um hobby meio aguçado.
Liga lá para Resina 3D, chama o pessoal aí. Eu garanto para vocês, é o melhor pós-venda que tu vai encontrar no Brasil, tá? Tanto na venda como na manutenção, nos filamentos. Chama lá o pessoal que eles vão dar atenção para vocês. E eu não poderia deixar de mencionar também o pessoal da Quanto, né? O Ronei, desde quando ele começou com esse projeto da resina dele, ele assim, Jardel, o que que tu acha? Assim, cara, mete pau, cara, a gente tem condições, faz, nós vamos te dar uma força aí. E a tecnologia, a qualidade, cara, é absurda, né? Começou engatinhando e não andou, ele já saiu correndo, tem vários tipos de resina, inclusive hoje nós vamos sortear 1 quilo de resina, corrigindo o post que eu coloquei 1 litro. Eu não, o rapaz lá das artes, né? Mas nós vamos sortear hoje 1 quilo de resina Quanto no final do programa para os participantes da live, tá? Fiquem ligados aí. Eu queria mandar um forte abraço aí a esse pessoal. E Murilo, uma pergunta. Hoje, o Murilo, se fosse comprar uma impressora, filamento ou resina, e qual foi a peça mais difícil que tu apanhou para imprimir? Tipo, tu imprimiu 1, 2, 3, 4 vezes e assim, não vou afrouxar, eu vou conseguir. Pode explicar pra gente? Posso, claro. Eu acho assim, ó, eu tenho um pouco de preguiça de mexer com impressão de resina. Vou explicar por quê. A impressão de resina, cara, ela é muito boa, ela tem muito detalhe, mas o pós nela, né? Porque, tipo assim, para quem não sabe, quando você acaba de imprimir com a impressora de resina, ela ainda tá na metade, você ainda precisa terminar o processo. Então, Correto. você tem que tirar a peça da mesa, você tem que fazer todo o processo de limpeza da mesa, você tem que limpar a sua peça, você tem que terminar o processo de cura. Se por um acaso deu errado, por exemplo, no meio da impressão, a peça vai ficar grudada lá no filme, no vat, lá no fundo do tanque da resina. Então, você vai ter que tirar toda a resina de lá, limpar tudo. Então, isso me dá muita preguiça, sabe? E aí, Eu acho que todos, né, Murilo? E aí eu acho que assim, eu ainda prefiro a de filamento por conta disso, porque acabou, deu errado, você bate ali a peça na mesa, ali, tira da frente e já começa a imprimir de novo, né? Só que para quem tá começando, eu acho mais fácil a de resina, porque se você fizer uma comparação, a impressão com filamento, ela tem zilhões de parâmetros que podem influenciar. E na impressão de resina é basicamente o tempo de exposição e a velocidade ali, né? Correto. Praticamente, não é só isso, mas vamos reduzir aqui, né? Pra gente só ter uma comparação. O suporte é basicamente... O software já coloca para ti, não tem erro. Então, é como tu falou. Exato. É um pouco mais fácil. Eu acho que para quem está começando, é um pouco mais fácil, é menos frustrante, talvez, né? De imprimir com impressora de resina, nesse ponto. Porque as de filamento você vai até conseguir imprimir, mas até você conseguir tirar uma impressão bonitinha, perfeitinha, você tem que entender muitos parâmetros para saber o que está influenciando. Então, mas assim, como eu já estou ali no meio do caminho, eu acho que hoje eu prefiro um pouco mais ainda as de filamento, né? Eu ainda não peguei nenhuma impressora de resina que eu falasse, nossa, que demais essa impressora, né? As que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma da Creality aqui também, a LD002R, que é uma boa impressora, que eu indico também para todo mundo, e gosto bastante, mas me dá um pouquinho de preguiça, assim, então... e qual foi a impressão que aumentou o teu nível de cabelo branco e barba também? Ó, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que toda vez que eu invento, né, de fazer um negócio, assim, que é o tamanho real, que a gente chama... Me dá um pouco assim de dor de cabeça. Então, assim, não teve uma, foram várias. Por exemplo, o tridente do Aquaman, ele foi muito difícil de imprimir por causa dos dentes, né? O dragão, por exemplo, do Game of Thrones, que acabou quebrando lá na feira, inclusive, quando eu tava lá com o ratão na feira. Foi o Henrique que derrubou. Ele assim, ó, eu vou lá na feira, eu vou quebrar o dragão do Murilo. Vai ver só, e vou botar a culpa no outro. Pior que não foi ele. Mandar um abraço pro Henrique também. Ele entrou aí na live aí. Mas vamos parar de falar mal dele aí. Depois a gente fala no privado ali. Fala, Henrique. Abração pra você. E aí, cara, o dragão deu muito trabalho, porque as asas, elas tinham uma superfície extremamente finas, né? E de contato com a mesa, e elas eram muito largas, muito grandes, assim, na vertical. Então deu muito trabalho também para imprimir.
o Baby Yoda que eu fiz, o Baby Yoda em si não, mas aquela cápsula que é tipo o bercinho dele também Sim. deu um certo trabalho para imprimir. Então, assim, toda vez que eu me presto a fazer essas coisas assim que são em tamanho real, que são ou que tem um tamanho bem grande, a Kyuubi também do Naruto, que ela tem aquelas caudas, né? São as 9 caudas. Então, assim, também foi bem trabalhoso. Então, assim, cara, eu não consigo falar para você, olha, isso deu mais trabalho, porque normalmente essas peças maiores, todas elas têm o mesmo nível de trabalho, assim, para serem feitas. Eu, no meu ponto de vista, quando eu vou imprimir uma peça, que eu olho assim, vai dar trabalho, eu já nem faço. Eu já saio fora. Aquele diorama do Batman lá, o Batman Sanity. Pelo amor de Deus, me dá uma preguiça só de olhar aquilo. Cara, eu tava no auge da impressão 3D, eu assim, eu vou meter pau, vou imprimir isso aí. Cara, e comecei, botei as 6 impressoras e pau. Quando chegou na metade, eu olhei pra minha esposa olhou pra mim. Eu assim, agora não dá pra voltar atrás. Se arrependimento matasse, tava morto. E foi. Cara, imprimi. Hoje o resultado daquela impressão tá bem legal, tá lá na minha sala. O Marcelo Vigolo que pintou pra mim. Um abraço, Marcelão. E foi muito legal. E tu também imprimiu várias coisas e tu mesmo pintou, né? Tu te aventurou e meteu a cara. Eu falo assim, né? Eu já ouvi algumas críticas, né? Eu não sei se você chegou a ver o último que eu fiz, que foi o busto do Visão. E eu já ouvi algumas críticas do tipo assim, e a pintura não é o forte dele, né? E, gente, realmente, não é. Mas eu fui uma das primeiras pessoas a mostrar no canal do YouTube como é que pintava, porque as pessoas não faziam a menor ideia de como é que pintava as peças. Então E de lá manda pra cá... o Henrique ver esse vídeo, porque até hoje ele não aprendeu a pintar, tá? Só fica a dica. Que isso, cara, imagina, ele pinta bem pra caramba. E aí eu falo que é verdade isso, eu preciso melhorar ainda muito na pintura. A gente tem, por exemplo, você, a gente tem o Marcelo, o Vigolo, a gente tem o Henrique, a gente tem o Eduardo, Oficina 4D. Cara, são assim, referências. A gente tem o Tarcísio também. Pio também. Cara, são referências assim, pra mim, sabe? Pra mim. Então, tipo, eu já peguei várias dicas com eles, então eu acho isso muito legal. Aprendizado constante, mas não posso dizer que fala, nossa, eu sou o cara da pintura. Não, eu não sou. Eu gosto de pegar um tema e assim, se para mim tá bom, então tá legal. Eu não gosto de ficar me aprofundando naquilo porque não faz sentido. Então eu sou aquele cara que eu sei um monte de coisas, mas ali na superfície. Eu não fico me aprofundando muito, até porque o canal, ele é genérico, né? Uhum. Ele não é um canal de pintura de impressão 3D, então não faz sentido eu me aprofundar na pintura de impressão 3D. O meu foco tá mais em mostrar o colecionável pronto do que, de fato, mostrar uma técnica absurda de pintura e acabamento. Tu né? tem então, o teu busto do Visão aí contigo? Tá, eu posso pegar ali. Pega ali. Vamos ver se tu pintou o olho melhor do que o Barreto. Pera aí. O Barreto não entrou hoje, acho que ele tá lá cuidando das abelhas lá. Ele vai de canoa. Então, galerinha, quanto que eu falei pegar o bosta? Olha aí, rapaz. Ó. Pera aí, chega um pouquinho pra trás aí, aqui, Murilo. Bom, ficou top, hein? Tá na escala 1 para 1? Tá em 1 para 1. Bom, mas ficou show, cara. Parabéns. Ó, Henrique, fica a dica, ó. Segue aí o Murilão e aprende a pintar o olho ali, ó. Top. Cara, e é uma baita série esse WandaVision, a pedra da... Ele acende também, ó. É que agora eu não vou conseguir, tá vendo? Eu deixei um espacinho aqui pra colocar uma pedrinha. Ele acende, mas não... agora eu não vou conseguir. Pô, legal, cara. Parabéns. Eu não tinha visto ele ainda. É uma baita série essa WandaVision. Mas voltando ao assunto. Outra coisa, Murilão, as tuas impressões, que aconteceu um fato essa semana aí, como é que tu utiliza o teu enfio, as paredes, o que tu aconselha o pessoal nessa parte para ter uma peça robusta? Tudo bem que filamento, ele não é igual a resina depois que ela cura, ela vira uma pedra. Mas o filamento, o que tu aconselharia? Vou imprimir um action, um vasinho para ganhar pontos com a esposa. O que tu aconselha? Eu diria que o filamento é mais resistente que a resina, porque a resina ela é muito rígida, né?
E quando a gente tem essa rigidez, na verdade, quando a gente tem um ponto de impacto, ela acaba quebrando com mais facilidade. Correto. Agora, o filamento, por ele ter uma certa flexibilidade, porque é plástico, né? Uhum. Se ele cai, por exemplo, se a gente deixa cair uma peça de resina e uma peça de plástico, muito provavelmente a de resina vai quebrar e a de filamento não, né? Mas a gente tem que pensar assim também. Não necessariamente o preenchimento é o que dá a resistência na peça. Na verdade, a gente tem outras coisas envolvidas, que é, por exemplo, a parede, né, que são os perímetros, né? Eu já até fiz um vídeo, inclusive, no canal, lá no comecinho, há 4, 3 anos atrás, falando que mesmo oca, uma peça ela pode ficar bem resistente se você, por exemplo, caprichar nos perímetros ali, de repente, na geometria da peça, se ela for, por exemplo, uma peça que tem uma geometria, de repente, em polígonos, assim, você não vai conseguir apertar e quebrar ela, né? Então, assim, muito do que dá resistência para a peça é a orientação do fio do filamento, né? Você tem que prestar atenção como que o fio do filamento está sendo depositado na sua peça, a quantidade de paredes, qual o tipo de filamento que você está usando, porque a gente sabe que, por exemplo, PETG e ABS são mais resistentes do que o PLA, por exemplo. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que vai te ajudar a obter essa questão aí da resistência da peça. Claro que você sempre pode caprichar também, por exemplo, você pode fazer uma peça um pouco mais frágil e depois cobrir ela com algumas camadas daquela resina líquida, né? Sim. Que não é a mesma resina do filamento, aquela resina que a gente compra na casa de... É a poliéster, né? Isso, e você pode colocar de repente fibra de vidro junto com a resina, que foi o que eu fiz, por exemplo, no Baby Yoda, para que o cesto, o bercinho dele, ficasse mais resistente. Então eu cobri ele todo com uma camada de fibra para que ele ficasse resistente. Então eu acho que é uma série de coisas aí que vão influenciar aí nessa questão. Eu queria fazer uma pausa rapidão aqui, que tem um intruso, ele sempre invade as minhas lives e hoje não ia ser diferente. Não sei se você já conhece ele. Vem aqui dar um oi pra galera. Dá um oi. Oi, galerinha. Daí, tudo bem? Ele faz parte, né, da família 3D Geek Show e ele fica invadindo as minhas lives aqui, viu, Jardel? Não, tranquilo. Tamo junto. Ô, Murilão. Faltou umas porteirinhas, né? Tchau, galerinha. Faltou, ele tá banguelo. Tá com quantos anos, ô Murilão? 8 anos, vai fazer 9, daqui a pouquinho. Ah, tranquilo, então. Daqui a pouco ele começa a se incomodar com a gente no 3D, então. Ô, Murilo, e o que prefere? PLA ou ABS? Eu nem vou falar os outros, que os outros... Bah, cara, tu não é do meu time, então. Não, aqui mas eu vou te explicar por quê. No começo eu preferia PLA. Mas, o que acontece? Depois que eu comecei a fazer essas peças maiores, eu preciso de velocidade na hora de dar o acabamento nas coisas, né? E o PLA, ele não aceita um acabamento tão bem quanto o ABS. Então, Murilo, eu tô preferindo... Só um minutinho aqui, tu já retorna. Eu vou mandar o link para alguém agora para entrar ao vivo com a gente para te fazer uma pergunta, tá? Não vai ser o Carlos, senão ele vai se emocionar, tá? Vou chamar outra pessoa aqui, mas pode seguir o teu raciocínio com o ABS. Beleza. E aí, eu tô preferindo usar ABS, primeiro porque, assim, eu tenho umas impressoras... As minhas impressoras com maior área de impressão, elas são fechadas. Então, assim, me permite que eu imprima o ABS sem problemas, né? Sem ter nenhum tipo de surpresa e peças grandes. E, normalmente, o que eu tô preferindo fazer, assim, agora, recentemente, é imprimir em altas resoluções, mesmo que demore 2, 3 dias. Eu deixo lá a peça imprimindo, e aí depois eu pego uma soluçãozinha preparadora, ali uma acetona, dou uma pinceladinha, uma lixadinha, e isso já me ajuda bastante, porque como eu faço tudo sozinho, então normalmente as peças elas demoram muito. O pessoal vê ali em torno de 5, 10 minutos ali no vídeo, mas na verdade eu fiquei 2, 3 semanas fazendo a peça, então eu preciso ter essa velocidade, então mas por isso... Mas isso tu não tem problema com warp, porque o maior problema... Eu te digo assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, cara, tu pode... ter split, tu pode deixar a temperatura ambiente. Abriu a porta, já abre uma brecha junto no ABS. Não tem meio termo. E aí para cima eu acho que como o clima ele é mais definido, vamos assim dizer, não tem essa variação, essa amplitude térmica que nós temos aqui, eu acho que então vocês não sofrem tanto com isso, né?
O fato da minha impressora ser fechada, né, das minhas impressoras aqui serem fechadas também ajuda bastante, né? Porque aí a gente não tem essa variação brusca ali dentro de temperatura. Então isso é fundamental para manter o ABS ali constante e não esfriar rapidamente, que é o grande problema do ABS, né? Se ele esfria rapidamente, ele contrai e aí é onde dá os problemas. E os outros materiais, aquele tu me corrige nessa parte, o meu negócio é PLA e ABS, mas tem aquele asa, tem o PETG, tu já te aventurou, tu já fez alguma coisa nessa parte? É assim, normalmente quando eu vou fazer o review de uma máquina, eu pego os principais tipos de filamentos aí disponíveis no mercado para imprimir para ver se a máquina dá conta. Então, por exemplo, filamento flexível, o PETG, o filamento ABS, o PLA. Eu tenho muita vontade de imprimir nylon. Eu tenho nylon aqui, mas eu nunca imprimi ainda. Tá, mas o nylon de pesca? Não, esse não, né? Esse não dá, Tá. né? Porque aí Mas aí teve é dor gente de que já cabeça, né? postou impressões com nylon de pesca. Tu já viu algum vídeo assim? Eu já vi, mas assim, o nylon, ele é um filamento que mesmo, assim, mesmo ele envelopado no vácuo, ele pega a umidade. Assim, Sim. só de você pensar, ele pega a umidade. Então imagina um nylon de roçadeira que tá lá, por exemplo, numa loja exposto, sem nada. Então assim, cara, vai entupir seu bico, é fato. Agora é lógico, né? Eu acho que assim, dá muito mais dor de cabeça do que benefício, sabe? Então, eu tenho um rolo de nylon aqui, tá fechadinho. Eu vou ter que pôr ele numa secadora antes de eu usar, mas que já faz um tempo que ele tá comigo. Mas eu ainda não me aventurei, porque ele exige uma temperatura um pouco maior, então não é qualquer impressora que consegue imprimir por conta da temperatura, né? Tem vários outros probleminhas, então eu ainda não consegui me aventurar. Eu já usei também o PVA, tentei usar, na verdade, PVA, que PVA é o solúvel em água, né? Uhum. E aí eu tentei fazer, por exemplo, aqueles, porque ele é ótimo para usar em suportes. Então, só que aí você precisa de uma impressora que tem extrusão dupla, né? Que aí já começa a complicar. Então, uma cabeça ali você faz a impressão com PVA e a outra você imprime a peça normal. Então, os seus suportes, eles vão ser feitos com o filamento solúvel em água, depois você só coloca lá e coloca eles na água que eles vão dissolver. E aí você consegue usar a densidade do suporte em 100%, que é coisa que normalmente a gente não pode, hipótese nenhuma, usar, porque senão você não vai conseguir tirar o seu suporte. Mas eu não consegui, cara. A minha impressora, na verdade, apesar dela ser com extrusão dupla, ela tinha uma única cabeça, né? Um único hot end. Sim. E aí o filamento meio que misturava um no outro, e aí eu não consegui também fazer a impressão, mas é um negócio que eu espero fazer algum dia aí em breve também, retomar. Ô Murilão, e até nós havíamos comentado num outro programa que eu apresentava numa outra rádio aqui, e já falei com o Henrique, já falei com o Marcelo, falei com o Tarcísio, vamos esperar passar essa pandemia, e eu entrei em contato com algumas pessoas aqui da cidade, eles acharam interessante, como vocês fizeram lá em Hortolândia, lá naquele lugar que quebraram teu dragão, tá? Então, a gente tá esperando para fazer uma feira aqui, porque assim, ó, aqui no sul, cara, tirando a capital, Porto Alegre, ali tem o Anderson lá da Escola de Impressão, o Marcelo, pessoas que divulgam bastante. Aqui na minha cidade, em Uruguaiana, são poucas pessoas que conhecem a capacidade do que uma impressora 3D pode fazer, fornecer e realizar. Então a gente falou assim, cara, vamos fazer uma feira, vamos trazer impressora, vamos trazer modelador. Eu conversei com o Mitchell, né? Tem uma pergunta. Tu já te arriscou a fazer alguma modelagem? Ou nunca te arriscasse? Eu já, com certeza, já. Eu fiz, por exemplo, aquele seriado Dark, eles têm uma lanterna muito específica, Sim. e aí fui eu que fiz Baita a modelagem seriado. lá no Fusion e tal. Então eu fiz toda a parte da modelagem, da impressão, pintura depois, fui tudo eu que fiz. Eu não sou modelador, tá? Não sou modelador. Eu preciso aprender a modelar, é uma coisa que hoje em dia tá me fazendo falta, porque eu queria fazer alguns projetos, aí eu tenho que ficar dependendo de modeladores. Então é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas já me aventurei, essas coisinhas mais básicas assim eu consigo fazer. Depois dá um toque pro Henrique também, que ele também não sabe modelar, para ele tentar aprender um pouquinho mais. Então, cara... Que isso, se ele não sabe, imagina eu. Não, agora ele tá do lado do mestre, né? Ele Então. quer pegar as migalhas pra dar uma evoluída, virar um Pokémon.
Ô, Murilão, mas assim, cara, eu vou te fazer um convite aqui ao vivo. Assim que passar essa pandemia, que a gente se estruturar melhor aqui, eu quero te convidar a hora que a gente fizer a feira, o pessoal da Slim, o pessoal da Quanto, todos eles já deram um sinal verde para a gente fazer essa feira, fazer essa divulgação do mundo 3D, porque fazer mais gente passar raiva com a gente, né? Cara, com certeza absoluta, vai ser um prazer enorme. Eu tô sentindo uma falta de feira que você não imagina, porque eu ia em 3, 4 feiras, assim, por ano, normalmente, né, visitar, e o pessoal conversava comigo, eu tinha esse contato mais direto. Era muito legal. E, inclusive, assim, eu tenho até um recado aqui, que eu até queria fazer um convite pro pessoal, né, falando em primeira mão aqui para você, no teu programa, Ó, porque eu presta até atenção então aí, eu galera. nem tinha divulgado em lugar nenhum, então realmente está sendo em primeira mão aqui, vocês estão sendo os primeiros a saber. Quem está acompanhando vão ser os primeiros a saber. Que, na verdade, faz parte de um dos projetos, né? Você me perguntou dos projetos Aham. lá, então faz parte de um. O ano passado a gente fez a Mega Live, né? Que foram cerca de 8 ou 9 horas de live divulgando o mundo da impressão 3D e ela foi feita no canal. E esse ano o pessoal me convidou novamente para fazer novamente a Mega Live, dessa vez de forma um pouquinho mais audaciosa. Vai ser das 9 da manhã até as 9 da noite. Ô, louco. Então vão ser 12 horas direto aí, ao vivo, no 3D Geek Show, tá? E falando sobre o mundo da impressão 3D, vai ter muito brinde, vai ter muito debate, vai ter muito palestra, vai ter muita informação e o melhor de tudo é que é tudo 100% gratuito. Ó, Você top. só E precisa tem uma acessar. data? Tem uma Em data, vai ser mente? dia 1º de maio, feriado, Ó, das logo 9 ali. da manhã às 9 da noite. Então, galera, ó, dia 1º de maio, aí, ó, quem tá começando, quem já faz parte da família do Mundo 3D, fica ligado aí, vamos divulgar nos grupos, dia 1º de maio, mega live de 12 horas, uma maratona de impressão 3D, vão participar ali, tirar as dúvidas, aprender novos conceitos e novidades e tecnologia no mundo 3D. Então, Murilão, a gente tá quase chegando no final do programa. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Não, o cara tá me perguntando, bah, Jardel, tu tá se sentindo mal? Eu disse, não, cara, eu tô com vontade de cagar, eu vou ter que ir no banheiro. Eu disse, não, é porque eu fico acompanhando o monitor que tá aqui na minha frente, que eu tô olhando pra ti, e olho pro outro monitor pra ver o áudio, e tô aqui no YouTube acompanhando no celular. E Henrique, eu não vou pedir o Murilo em casamento ao vivo, pode ficar tranquilo, isso aí é do Carlos. Não, o Henrique é um bobalhão. Ô Murilo, então, voltando naquela questão da feira, quando foi lá em Hortolândia, foi uma feira bem interessante, né? Foi o Edu, que eu me lembro, o Argente, foi o Henrique, o Rato Borrachudo, foi tu. Eu não sei se o Wellington. Anderson, o Wellington foi também. Eu não sei se o Anderson da Escola de Impressão foi ou não foi. Foi. Foi, né? Foi, Marcelão Então, Vígulo também tava lá. o Marcelo, o Marcelo é sem vergonha. Eu convido para ele vir aqui em Uruguaiana, que é do lado. Ele não vem agora para ir lá longe, ele vai. Mas eu acho que foi num final de semana que ele tinha um curso que ele palestrou lá, né? Eu acho que Foi, alguma- eles deram um workshop no evento, Sim. na verdade, né? E deu Foi. bastante gente, né, cara? Cara, Tava- eu juro pra você, foi um negócio tão surreal, por isso que eu falo que eu tenho saudade, porque, cara, eu pisei na feira, eu entrei, assim, a minha esposa tava comigo, ela não me deixa mentir. Eu entrei na feira, eu pisei na feira, o Rubens anunciou, falou assim, fala pessoal, adivinha quem chegou aqui no evento, tal. Jardel, eu fiquei 40 minutos no mesmo lugar, eu não conseguia me mexer. As pessoas vinham falar comigo, e aí eu comecei a conversar e tal, cara, e é muito gostoso, porque vocês, por exemplo, as pessoas que estão me vendo, elas me veem sempre, mas eu não vejo ninguém, porque eu tô Sim. desse lado aqui. E aí eu ter o contato com as pessoas e, tipo, poder conversar e a pessoa falar, cara, que legal aquela dica, faz isso também. E aí eu comecei a conversar com as pessoas. Cara, é surreal, é muito legal a energia que tem, assim, que rola nas feiras. Então, cara, conta comigo aí, ó. Já tô E ansioso assim, já. só pro pessoal que tá acompanhando, que eles já te conhecem, né? Eu caí de paraquedas ali no nosso grupo ali, de debates, isso.
E só para constar, eu chamei o Murilo, o cara foi super atencioso, foi parceiro. Ele não é igual alguns aí que o cara chama, pede, ah, agora não posso, não dá, isso e aquilo. Eu convidei o Henrique para fazer uma live. Ele disse, né, minha agenda é lotada, chamei o Barreto, não posso. Então, mas brincadeira, todo mundo que eu chamei, inclusive tu, eu te agradeço, tá, cara? O Mitchell falou que, eu sou tímido, mas vou participar, vou te ajudar lá no teu programa. Então, Murilão, fica aqui meu agradecimento, cara, tu é um cara super gente boa, tá? Um abraço, cara, que Deus te ilumine, se cuide também nesses tempos difíceis e tu pode ter certeza que quando tu vier aqui no Rio Grande do Sul eu vou te comprar uma pilcha, tu vai voltar de gaúcho aí pra São Paulo. Cara, eu só quero te falar uma coisa, me convida sempre que eu volto. Se a gente encaixar o horáriozinho ali, eu volto. Pode me convidar, viu? Eu adoro falar, então programa de rádio é comigo mesmo. Não, pode deixar. Até vamos combinar fazer um mega programa aí em abril, que também o meu tempo agora anda meio corrido, né? E convidar 3, 4 pessoas aí, cada um na sua área, pra gente fazer um debate, não de 12 horas igual a tua Mega Live, mas fazer 1h30, 2 horas, legal, trocar umas ideias aí, dar uma descontraída. Com certeza. Então, Spielberg, faz o sorteio de 1 kg de resina aí. Tá tudo pronto aqui. Bota só o meu nome, que se eu não ganhar hoje, cara, o filamento lá da Exime 3D eu não ganhei. Então vamos sortear aqui, bota a roleta russa aí na tela. Acompanha com a gente aí, Murilão. Eu tô de olho nesse Walter White aí na sua mesa. Pois então, cara, tá... Deixa eu ver aqui. Tá aqui do meu lado aqui, ó. Tá aqui Rapaz, ficou bonito aqui. esse aí, hein? Cara, tu nem pergunta de onde eu consegui esses cabelos, eu tive que matar um. E... Daí tem aqui, ó, tem tu consegue ver aqui, logo no fundo tem uma Lara Croft, tem um Orc aqui também, lá tem as Dragon Ball. Cara, tu conhece o Kaká lá do Kaká Craft? Opa, o Kaká, cara, ele é um dos youtubers mais humildes, assim, que eu conheci, cara. Eu quero ele matar ele, cara. Primeiro eu vi ele num programa teu. Falei, pá, o cara mexe com resina, vamos tirar o molde, pá. Daí comecei a acompanhar, fiz um curso de porcelanato líquido esse tempo atrás. Daí agora tô ali que nem um louco fazendo mesa, isso e aquilo. Minha mulher gostou, porque pelo menos alguma coisa de bom ela vai tirar proveito disso. Você tá fazendo a River Table agora? Tô terminando uma, depois eu te mando a foto aí no privado. Ah, eu quero ver. Cara, pra alguma coisa até que eu presto. Tá pronto aí, Spielberg? Tá tudo ok. Roda a roleta aí então, vamos ver quem que vai ganhar. 1 kg de resina da Quantum, tá? Do nosso amigo Ronei. Bora rodar aí. Dá um enter. Olha. Se for o Ed que ganhar, a gente não... Dá um play aí. Bora lá. Rodando. Vira aí, vamos ver quem que vai ganhar. Jardel. Só tem meu nome ali, cara. Olha ali, tá indo. Não pode. Não pode. Puta que pariu. Olha quem ganhou. Não. Assopra. Não pode. Olha ali, Carlos Bianchi, o aficionado pelo Murilo. Puta merda, cara. Foi o meu beijo que deu sorte, hein, na boa. Não, foi o beijo. Agora tu arranjou pra tua cabeça, ele vai te chamar direto ali. Ó, Carlos, foi meu beijo, hein, Carlos. Foi o beijo, hein, Carlos, beijão do Murilo. Então, Carlos, tu foi o ganhador de 1 kg de resina da Quanto do nosso amigo Ronei. Depois tu me passa os dados, não quero nudes, tá? Os dados, tá? Que eu vou encaminhar lá pro Ronei para ele despachar a resina para ti. E Murilão, mais uma vez, desculpa alguma coisa, né? Na nossa humilde programa de rádio, a gente, cada dia que passa, tenta melhorar. Tomara que um dia a gente chegue ao nível do teu programa, né? Que daí a gente pode concorrer a Oscars.
E melhorar também Imagino. os convidados, né? O Henrique eu não vou trazer, senão é um cara baixo nível. Mas a gente vai sempre tentando trazer novidades para os nossos amigos ouvintes que acompanham, né? E tentar mostrar um pouco mais desse mundo 3D que não é só impressão. A amizade que a gente faz nesse meio, né, Murilão, é muito legal. Com certeza. Eu acho que tem muita gente oportunista, né? Que tá de olho, assim, só na grana aí das pessoas, mas pelo outro lado também tem o lado bom, né? Que é, por exemplo, as pessoas que são as pessoas do bem, as pessoas que estão aí humilde, aprendendo e eu quero fazer parte dessas pessoas, eu espero que eu esteja fazendo. Então, cara, de novo, uma honra estar aqui, pode me chamar quando você quiser, eu volto, a gente bate um papo, faz algumas coisas legais aí. Quem sabe você não vai lá no 3D Talk Show também, pra bater um papo com Cara, nós. olha, tudo é tempo. A minha agenda tem uma folha e ela é em branco, então é só convidar que a gente participa, cara, sem problema nenhum. Murilão, Beleza, fechou. cara, vamos ficando aí com o Spielberg. Agora tem outro programa para ele rodar depois. De coração, obrigado. Vamos mantendo contato ali no grupo, tá? Precisando de alguma coisa. Bem que a gente não tem muita coisa para oferecer, só nossa amizade. Creio que vale alguma coisa. Então, uma boa noite e tu pode fazer os teus agradecimentos finais aí. Um abraço. Valeu, Jardel. Obrigado a todo mundo que estava ouvindo aí, a família 3D Geek Show que compareceu. E quem não conhece ainda o trabalho lá do 3D Geek Show, se inscreve lá no canal, dá aquela forcinha, né? Comenta, fala que viu aqui no programa. E é isso, Todo sábado a gente está trazendo conteúdo diferenciado, novo, com bom humor aí, para ver se a galera se encanta com esse mundo, assim como eu sou encantado. E obrigado. Me convida de novo. Tranquilo, tamo junto, Murilão. Então segue lá, se inscreve no canal do 3D Geek Show do Murilão. Eu não vou arriscar falar teu sobrenome, que eu quase quebrei a língua. É Lafranc, né? Ela Frank. Ah, então tá. Então tá, galera, uma boa noite até quinta-feira que vem. Semana que vem nós vamos sortear um Porsche Carrera. Mentira, é em miniatura, tá? Um forte abraço e até mais. Tchau. Valeu.